Primeiramente, vamos abrir o kit do MS3P. Vamos verificar os conteúdos da embalagem. Nós temos um cabo de alimentação com conector Borne, cabo de referência de tensão com conector Mini-Fit, uma malha organizadora de cabos, o medidor de energia MS3P e um kit com os transformadores de corrente de acordo com a especificação da instalação elétrica. Todos eles com conectores Mini-Fit e código de cores para indicação das fases. Em seguida, devemos verificar a boa disponibilidade e a boa conservação dos equipamentos que vão ser utilizados na instalação, de acordo com o desencapador de fio, fita dupla face, e também dos equipamentos de proteção individual, que a gente vai usar luva aqui simbolicamente, né, de forma ilustrativa. E em seguida a gente vai ilustrar aqui com o nosso quadro de exemplo o local de instalação de acordo com cada local do quadro geral, do disjuntor geral, onde vai ser instalado o medidor. Então, após avaliar os equipamentos, a gente verifica se o quadro de energia tem condições de receber, como está a organização de cabos, se não tem nenhum risco ao instalador. Após verificado isso, a gente planeja o posicionamento do medidor, se ele vai ficar fora do quadro, se ele vai ficar ao lado. Aqui a gente vai posicionar ele nesse plano de terra laranja na lateral, que vai permitir a gente alcançar os disjuntores e organizar os cabos de maneira adequada. Em seguida, nós vamos preparar os cabos de referência de tensão e alimentação do equipamento. Após planejado o posicionamento do medidor, a gente mede aproximadamente a largura do comprimento do cabo que vai ser utilizado para organização, e também planeja o tamanho do cabo de alimentação que vai ser realizado por uma das fases e o neutro do disjuntor. Aqui o código de cores seguido será ordem vermelho, fase A, verde, fase B, amarelo, fase C e azul, neutro. Dessa forma, então, a gente desencapa os fios de cada uma das fases e do neutro, utilizando a ferramenta adequada. E na fase A, a gente escolhe ela para ser utilizada na alimentação do cabo, do equipamento. A gente remove aqui e remove também um encapamento do fio de alimentação do equipamento, também do neutro. Após feito isso, nós unimos a fase A da referência de tensão com o cabo de alimentação. Da mesma forma, unimos o neutro de referência de tensão com o neutro do cabo de alimentação. Após isso, nós podemos também adicionar os terminais pino ou tubulares ou garfo, de acordo com a necessidade da instalação, que vamos apenas ilustrar, um em cada ponta. Podemos então crimpar eles com o equipamento adequado. Uma vez feito isso, nós pegamos o disjuntor geral trifásico
e decidimos em qual das três fases, em qual ponto das três fases vai ser ligado as referências de tensão, o neutro e a sequência de fases adequada. Nesse caso, a gente vai adicionar ele aqui. Por último, para a organização dos cabos, nós devemos pegar a malha organizadora, uma vez que as fases já estejam devidamente unidas e cortadas, para então envolvermos os cabos de alimentação e referência de tensão, de forma a deixá-los juntos e mais organizados. Apenas ilustrativamente, vamos colocar eles aqui. Façamos de acordo com o comprimento ideal necessário. Em seguida, vamos realizar a instalação no quadro de energia. Primeiramente, devemos desligar o disjuntor geral ou o disjuntor em que será instalado a medidor de energia. Em seguida, nós devemos verificar se a energia devidamente está cortada a partir do ponto que será instalado o medidor. Devemos realizar isso com uma chave de teste ou com um multímetro. Aqui verificamos que a energia está desligada nas três fases. Então podemos proceder com nossa instalação. Primeiramente, podemos posicionar o cabo de alimentação e do neutro, aqui já devidamente organizado, do comprimento adequado. Então, nós primeiro afrouxamos os pontos do disjuntor geral em que será instalado cada uma das fases. Em seguida, após decidida a sequência das fases, nós colocamos os terminais em cada fase correspondente. Aqui faremos da esquerda para a direita A, B e C. Podemos colocar juntamente com os condutores já posicionados no disjuntor. Após posicionados, nós devemos novamente apertar cada fase do disjuntor. Em seguida, nós também juntamos o ponto de neutro, normalmente em algum barramento ou algum ponto comum. Nesse caso aqui, vamos ilustrar nesse ponto comum. Em seguida, isolamos novamente aqui, apenas para ilustrar. Então já completamos as referências de tensão e a alimentação da placa, ainda sem ligar o disjuntor. Em seguida, nós vamos posicionar os transformadores de corrente, seguindo a mesma ordem de fases na quais as referências de tensão foram colocadas, iniciando pela fase A. Para posicionar os transformadores de corrente adequadamente, nós precisamos verificar o sentido correto de posicionamento. Aqui embaixo ou no meio do transformador, de acordo com o modelo, consta uma seta indicando o sentido da fonte para a carga que o transformador de corrente deve ser posicionado. Nesse caso aqui, a seta aponta nesse sentido, então vamos posicionar saindo da fonte, que é o nosso disjuntor geral, para as cargas, dessa forma. Então, posicionamos cada um dos transformadores de corrente
Novamente lembrando da sequência de fases já determinada. Obviamente é necessário verificar que a presilha dos transformadores estejam bem fechadas para que não seja gerada nenhuma distorção na leitura de corrente durante a operação do manual do equipamento. Verificamos aqui que um dos transformadores foi ligado na forma incorreta, seja com a seta invertida, que geraria uma medida negativa durante o funcionamento do equipamento. Então precisamos corrigir o sentido da ligação do transformador de corrente. Uma vez conectados os transformadores de corrente, os cabos de alimentação e referência de tensão, podemos conectá-los às entradas correspondentes do MS3P. Da esquerda para a direita temos a fase A, transformador de corrente, a fase B, a fase C. Esse conector não é utilizado. Em seguida, a referência de tensão A, B e C, já adequadamente ordenado. E por último, a alimentação no conector Borne. Essa é a orientação e a conexão correta dos cabos a fazer no equipamento MS3P. Em seguida, nós devemos posicionar o medidor e fixá-lo com a fita dupla face já presa ao equipamento. Vou tirar a luva. Verificamos também a orientação da fixação do equipamento de forma a promover a organização dos cabos dentro do quadro de energia. Posicioná-lo aqui. Fixamos adequadamente a fita dupla face. E por último, verificamos a organização dos cabos de forma a desobstruir a instalação com os nossos cabos adicionais. Agora, com o quadro organizado, todos os fios já posicionados de forma a não obstruir, utilizando abraçadeiras, caso seja necessário, colocando ele nas canaletas de forma separada, de acordo com o que já foi explicado no vídeo. Nós então podemos reenergizar a instalação ligando o disjuntor geral, que vai energizar o equipamento. Caso esteja tudo de acordo, o medidor vai ligar, é indicado por esse LED verde aqui. E assim que ele ligar, as configurações dele estarão de fábrica e em seguida nós precisaremos registrar ele na rede Wi-Fi e verificar se todos os dados e as medições estão de acordo. Podemos fazer isso com um celular ou algum outro dispositivo com capacidade de conexão sem fio. Agora, para configurar o medidor MS3P, nós acessamos em algum dispositivo com capacidade de conexão Wi-Fi, como ilustrado agora no celular. Ligamos o Wi-Fi, selecionamos a rede correspondente para o medidor. Os dados dessa rede podem ser obtidos pela etiqueta na lateral do equipamento. Pode também ser acessados pelo QR Code na etiqueta do lateral do equipamento ou seguindo o padrão EMS-3P- os últimos 3 dígitos do endereço de MAC do seu dispositivo. Podemos ver aqui a rede EMS-3P D2-8D5C. Nós conectamos nela, vai pedir a senha, que vem por padrão admin.
000. Conectamos na rede. Essa rede apenas pode acessar o portal de configuração do medidor, que pode ser alcançado pelo endereço de IP diretamente no navegador 192.160.4.1. Esse endereço consta também na etiqueta na lateral e no manual do dispositivo. Será requerida uma senha para acessar o portal de configuração do site. Por padrão, o nome do usuário é admin e a senha admin 000. Após fazer o login, nós somos mostrados no portal de configuração do MS3P. Aqui podemos verificar as medições, que na nossa ilustração mostramos as referências de tensão. A corrente está zerada, pois nenhum equipamento está ligado na demonstração. A potência e o fator de potência que também estão zerados. Clicando no botão atualizar, nós podemos pegar novas leituras para verificar a correção das medidas. Na instalação real, precisamos verificar que as correntes estejam todas positivas, no caso em que a rede elétrica apenas consome energia, assim como os fatores de potência estarem de acordo com o esperado, juntamente com a tensão e as potências. Em seguida, nós preenchemos os dados com o e-mail, aqui colocamos apenas ilustrando. O número da unidade consumidora da instalação elétrica de acordo com a concessionária, colocaremos um número aleatório, local da instalação, seria correspondente ao estabelecimento em que está sendo instalado, seguido equipamento em que o medidor foi instalado, quadro geral. Em seguida, procuramos o tipo de equipamento que foi instalado. As opções são quadro geral, refrigeração, climatização, carga crítica ou outro. Nesse caso, selecionamos quadro geral. Por último, nós devemos configurar a conexão da internet através do Wi-Fi, em que clicamos no botão buscar, esperamos o equipamento reconhecer as redes, selecionamos a rede adequada e colocamos a senha correspondente da instalação da rede Wi-Fi disponível no estabelecimento. Após colocar a senha, nós clicamos no botão salvar. Que reinicializará o equipamento e tentará conectar na internet. Após a configuração, o dispositivo será reiniciado e, caso a rede Wi-Fi seja configurada adequadamente, iniciará o envio de dados da instalação elétrica em tempo real. O funcionamento correto do MS3P é indicado pelo LED piscando em seu topo. O funcionamento normal é verificado pela cor verde de forma sólida e a cada 5 segundos piscando 3 vezes na cor azul. Isso indica que o MS3P está funcionando corretamente e enviando dados de medição elétrica a cada 5 segundos para os nossos servidores. Os dados medidos podem ser acessados cadastrando uma conta com e-mail preenchido no formulário de configuração na etapa anterior. Com isso, finalizamos a instalação do MS3P no seu quadro elétrico.
Muito obrigado.